Porque você continua atraindo relacionamentos que te machucam. Talvez você já tenha feito essa pergunta em silêncio. Talvez tenha chorado em segredo, se perguntando se o problema é com você. Porque não importa o quanto você tente, parece que sempre acaba se envolvendo com alguém que te faz sentir pequeno, insuficiente, descartável. Mas e se eu te dissesse que isso não é só azar? Que existe um padrão, silencioso, escondido no fundo da sua mente, que está moldando suas escolhas afetivas sem que você perceba. Você não está quebrado. Você não tem dedo podre. O que você tem é um cérebro programado para repetir histórias, mesmo que elas doam. Neste vídeo, você vai entender por que isso acontece, como o seu passado influencia quem você ama. Principalmente, como quebrar esse ciclo de dor para viver relações que te respeitam, acolhem e fortalecem. Fica comigo até o final, porque entender isso pode ser o começo da cura que você está buscando há muito tempo. Você já percebeu como, às vezes, você se atrai por pessoas que têm exatamente as mesmas atitudes que te feriram antes, mesmo sabendo que aquilo não te faz bem? É como se algo dentro de você insistisse em repetir a história. Isso não é coincidência, é neurociência. Seu cérebro foi moldado pelas experiências que você viveu, principalmente na infância. Ele aprendeu o que é amor observando como você foi tratado. Se carinho vinha com controle, se atenção vinha com críticas, se afeto vinha seguido de silêncio, ele registrou tudo isso como normal. Então, quando você encontra alguém que se comporta de maneira parecida com essas referências antigas, algo em você sente familiaridade. E o cérebro ama o que é familiar. Ele prefere o conhecido ao incerto, mesmo que o conhecido seja dor. É por isso que, às vezes, você se sente mais conectado com pessoas que te ferem do que com pessoas que realmente te tratam bem. Porque, no fundo, seu sistema emocional está tentando reviver aquilo que já conhece. Mas familiar não é sinônimo de saudável. E você não é obrigado a continuar nesse ciclo. Você pode reprogramar esse padrão. E o primeiro passo é entender como seu cérebro emocional funciona, mesmo quando a sua razão já sabe o que quer evitar. Você já se pegou dizendo: eu sabia que isso ia dar errado, mas mesmo assim foi. Isso acontece porque quem está dirigindo suas decisões afetivas nem sempre é a sua mente racional. É o seu cérebro emocional. O cérebro emocional é rápido, impulsivo e inconsciente. Ele opera baseado em padrões aprendidos, memórias afetivas e sensações corporais. É como um piloto automático que se ativa antes mesmo de você pensar. E ele tem uma missão: te proteger da dor, mesmo que, ironicamente, te colocando de volta nela. Esse sistema emocional registra emoções muito antes da sua mente conseguir nomeá-las. Por isso, muitas vezes você se sente atraído por alguém sem saber explicar por quê. Você apenas sente. E esse sentir geralmente está ligado a registros antigos de afeto, ausência, rejeição ou aceitação.
É por isso que você pode racionalmente querer uma relação saudável, mas inconscientemente se sabotar, afastar pessoas boas ou insistir em laços destrutivos. Porque a lógica emocional não se baseia no que é bom para você hoje, mas sim no que é reconhecível, no que remete ao passado. E enquanto essas memórias emocionais não forem ressignificadas, elas continuarão guiando suas escolhas, sem você perceber. A boa notícia: seu cérebro pode ser reprogramado, mas, primeiro, você precisa enxergar o que ele está tentando repetir. Muito antes de você ter consciência sobre o que é um relacionamento saudável, seu cérebro já estava formando mapas emocionais baseados em quem você amava primeiro. Seus cuidadores. Se amor vinha com ausência, você aprendeu a esperar pouco. Se carinho vinha com cobrança, você aprendeu a se moldar para ser aceito. Se atenção só vinha quando você fazia tudo certo, você aprendeu a se anular para merecer. Essas experiências precoces não viram apenas memórias, viram regras silenciosas sobre como amar e ser amado. E o mais cruel é que você cresceu achando que esse é o jeito certo, porque nunca conheceu outra forma. Então, quando você entra em um relacionamento e começa a se sentir invisível, não ouvido ou desvalorizado, parte de você até reconhece que isso machuca, mas outra parte se acomoda. Porque é familiar. Porque é o que você aprendeu a chamar de amor. É aí que mora o perigo. Você não está escolhendo o que te machuca por masoquismo. Você está, na verdade, revivendo o que seu cérebro foi treinado a esperar. Mas padrões aprendidos podem ser questionados. E é quando você começa a se perguntar: de onde isso vem? Que o processo de libertação começa. A dor emocional não vive só na mente, ela mora no corpo. Quando você vivencia rejeição, abandono ou críticas constantes, o seu sistema nervoso registra essas experiências como ameaças. Seu coração acelera, seus músculos tensionam, sua respiração fica curta, seu estômago trava. E cada vez que isso se repete, seu corpo reforça um padrão automático de defesa. É como se o seu organismo dissesse: isso aqui dói, melhor se preparar. Com o tempo, mesmo em novas relações, quando você sente um leve sinal de frieza ou afastamento, seu corpo já reage. Você fica em alerta. Fecha-se, espera o pior. E, às vezes, nem está acontecendo nada, mas seu corpo está preso num passado que ainda não foi resolvido. Esse condicionamento físico cria um ciclo perigoso. Você projeta nas novas pessoas a dor que sentiu nas antigas, e isso afasta quem está tentando se conectar de verdade. Por isso, curar padrões emocionais também passa por escutar o corpo, observar as tensões, os gatilhos, as reações. Porque seu corpo fala a linguagem da sua história emocional. E só quando você aprende a ouvir, pode começar a transformá-la. Muita gente entra em relacionamentos com uma esperança secreta, a de que o outro vai mudar. Vai finalmente ser diferente de tudo que você viveu. Vai te dar aquilo que ninguém te deu. Vai te salvar da dor. Mas,
No fundo, o que está acontecendo é mais profundo e mais perigoso. Você está tentando consertar uma ferida antiga através de uma nova pessoa. Você quer que aquela pessoa fria te aqueça, que a pessoa distante fique, que a pessoa instável seja estável. E aí, sem perceber, você começa a repetir a história. Dá demais, se esforça demais, se anula e sofre de novo. Isso acontece porque seu cérebro está buscando encerramento. Ele quer reescrever o fim de uma história que ficou mal resolvida. Só que, ao invés de curar no passado, você tenta mudar o presente com alguém que, muitas vezes, nem tem as ferramentas para te oferecer o que você precisa. E quando essa pessoa falha, você se culpa. Acha que o problema está em você, mas não está. A verdade é que nenhuma relação atual tem a obrigação de reparar as dores do seu passado. Esse é um trabalho interno, de você com você. Porque só quando você para de tentar salvar os outros, começa, de fato, a salvar a si mesmo. Talvez você já tenha dito a si mesmo: eu sei que essa pessoa não me faz bem, mas não consigo ir embora. E isso não é falta de força de vontade, é neurociência. Seu cérebro cria laços com o que é familiar, mesmo quando isso dói. Ele associa a presença daquela pessoa a momentos de intensidade emocional, altos e baixos, ansiedade, euforia, medo de perda, alívio quando ela volta. Isso ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina. É por isso que, mesmo sofrendo, você sente uma espécie de vício emocional, um apego químico. Além disso, muitas vezes, sair dessa relação representa encarar o vazio, a solidão, a incerteza, e o cérebro prefere o desconforto previsível ao vazio desconhecido. Ele pensa: pelo menos aqui eu já sei como sobreviver. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. O verdadeiro desafio é reeducar o cérebro para aceitar que paz também é amor, que respeito também é conexão, que segurança não precisa ser chata e que o amor saudável não tem que machucar para ser real. Romper com esse apego é mais do que uma decisão emocional. É um treino mental, repetido todos os dias, até que o seu sistema nervoso entenda: você merece mais. A mudança começa quando você enxerga o padrão. E isso já está acontecendo agora. Perceber que você tem repetido os mesmos tipos de relação, mesmo que inconscientemente, é um ato de coragem, porque exige encarar o que dói, o que falta, o que você ainda está tentando resolver nos outros. Mas reconhecer não basta. É preciso ação. A virada acontece quando você decide, conscientemente, parar de aceitar migalhas emocionais. Quando você começa a se tratar com o mesmo cuidado que sempre tentou oferecer aos outros. Quando você para de correr atrás de quem te machuca e começa a construir vínculos com quem te acolhe. Isso significa dizer não sem culpa, estabelecer limites mesmo com medo de perder alguém, escolher quem te escolhe com clareza e, acima de tudo, reconhecer seu valor,
mesmo quando ninguém mais reconhece. Você não precisa esperar o momento ideal, nem estar 100% pronto. Comece com um passo: sair do piloto automático e entrar no modo consciente. Observar suas escolhas, questionar suas reações e lembrar que cada pequena mudança hoje é um grito silencioso ao seu cérebro. Estamos prontos para viver diferente. Depois de tanto tempo tentando ser escolhido por alguém, chega o momento mais poderoso da sua jornada, quando você decide se escolher. Mas o que isso significa, na prática? Significa parar de aceitar o mínimo. Significa parar de tentar provar seu valor o tempo todo. Significa não correr mais atrás de quem só aparece quando convém. Se escolher é um processo silencioso, às vezes solitário, porque, ao se posicionar, você pode perder pessoas, mas nunca perderá a si mesmo. A neurociência mostra que, ao praticar a autocompaixão e tomar atitudes alinhadas com o que você realmente sente e precisa, o cérebro começa a fortalecer novas conexões neurais. Isso cria um senso mais sólido de identidade, autoestima e estabilidade emocional. Você começa a se regular emocionalmente de dentro para fora. A presença do outro vira complemento e não necessidade. A atenção vira bônus e não prova de amor. O amor próprio deixa de ser uma frase bonita e vira sua base. Nesse novo caminho, você deixa de repetir padrões, não porque está com medo, mas porque agora tem clareza. Clareza do que merece, clareza do que constrói, clareza do que é amor, de verdade. Talvez você tenha vivido relacionamentos que te machucaram. Talvez tenha crescido acreditando que amor vem com dor, que a atenção precisa ser conquistada, que você precisa se moldar o tempo todo para ser aceito. Mas nada disso define quem você é. E, mais importante, nada disso precisa definir quem você será. Seu cérebro aprende com a repetição, mas ele também pode desaprender. Ele pode ser reprogramado. Ele pode criar novos caminhos, novas reações, novos tipos de vínculo. Você não está condenado a repetir a história que te feriu. Você pode se curar, pode reconstruir. Pode se olhar com mais gentileza e menos julgamento. Pode aprender a se sentir seguro sem depender da aprovação de ninguém. Pode amar e ser amado sem se anular. Essa virada não acontece de uma vez. Ela é feita de escolhas diárias, de se afastar de quem te apaga, de parar de se sabotar, de se acolher quando tudo parecer difícil. E toda vez que você faz isso, você está dizendo ao seu cérebro: a partir de agora, eu escolho algo novo. Eu escolho algo melhor. Você não está sozinho nessa jornada. E a sua história não termina aqui. Ela está só começando.